Quero, senhor presidente, aqui, nessa tarde, primeiro dizer que o que nós apreciamos ontem à noite faz parte exatamente desse contexto de um ponto de vista iniciado aqui no Senado, no que diz respeito a os verdadeiros ajustes para uma completa e eficiente estruturação desse nosso conhecido Pacto Federativo. A distribuição de recursos, a forma mais eficaz de promover a distribuição desses recursos da União e, ao mesmo tempo, no fortalecimento das estruturas locais, propiciando, assim, o desenvolvimento econômico em cada região. Quero, inclusive, como disse aqui o senador Eduardo Braga, parabenizar a mesa do Senado e, particularmente, a Vossa Excelência na condução desse processo no dia de ontem, essa condução que nos permitiu analisar os vetos aos royalties do petróleo, ou ao projeto, perdão, que trata dos royalties do petróleo, mas muito mais numa linha de definição, de uma vez por todas, senador Renan, para que a gente pudesse adotar uma medida. Portanto, hoje nós temos como caminhar. Somar-se às iniciativas já até patrocinadas por essa casa, inclusive que Vossa Excelência teve a oportunidade de relatar, e me refiro ao comércio eletrônico, a outra que nós já aprovamos e, portanto, em curso a reestruturação a partir do ICMS importação, e agora caminhamos firmemente para botar o dedo dessa velha ferida da chamada guerra fiscal, com a questão do ICMS, completar o ciclo com a votação aqui do Fundo de Participação nos Estados e, de forma muito enfática e consequente, a votação no item que trata dos empréstimos, ou melhor, da forma como o governo federal tratará daqui por diante as dívidas de estados e municípios em nosso país. Então, portanto, eu acho que essa é a chamada agenda do que o líder do governo aqui hoje tratou enquanto Pacto Federativo. Mas quero também, senador Eduardo Braga, dizer que é importante salientar que as decisões tomadas ontem, ou os pacotes, como alguns tentam classificar, anunciado ontem, eles fazem parte desse contexto de estruturação do país. Não é nem a reinvenção, nem a reedição. É a consequência de programas para aceleração ao crescimento. Essa consequência é que nos leva a apresentar estruturas como a de ontem. É desconhecer, efetivamente, que mesmo no cenário de crise, senador Eduardo Braga, nós temos um desemprego num dos menores índices da história desse país. É nesse cenário de crise, mesmo com um crescimento que ainda não é o que todos nós almejamos ou até desejamos, mas é nesse cenário que nós conseguimos, inclusive, com o resultado de hoje, resultado positivo da nossa indústria. Ainda com um cenário de seca que temos enfrentado de forma muito, eu diria até preocupante, no Nordeste brasileiro, o meu estado, senador Eduardo Braga, a Bahia, teve um crescimento de mais de 3%. Portanto, as medidas anunciadas ontem pela presidenta Dilma Rousseff, o posicionamento da nossa presidenta em cada vez mais potencializar, através das ações de estruturação, de logística e, principalmente, ações que dialogam com a vida da população onde elas estão. Minha Casa Minha Vida, políticas para o saneamento, política para a infraestrutura e principalmente para a geração de trabalho, emprego e renda em cada canto desse país. É fácil, senador Eduardo Braga, é fácil falar em reedição, reinvenção ou repetição quando não se vive, quando não se dialoga, por exemplo, com diversos rincões desse país. Talvez o interior da vossa Amazônia, ou os rincões, meu caro Pimentel, do seu querido Ceará, ou o interior da nossa Bahia,
ou as regiões mais difíceis da sobrevivência do nosso Alagoas. Portanto, é preciso conhecer essa realidade. A realidade que dialogou a vida inteira com a ausência de recursos para o financiamento da agricultura familiar. Foi nessa gestão, senador Pimentel, que nós saltamos efetivamente de um investimento de 2 bilhões na agricultura familiar até o ano de 2002 para mais de 16 bilhões de reais. Portanto, nós estamos falando em mais de 8 vezes o investimento para uma área decisiva. Não basta pregar o homem do campo com um prego. A maneira de mantê-lo na sua cidade é exatamente dando-lhe condições de sobrevivência. Não é à toa que os mais de 600 mil agricultores da agricultura familiar na Bahia passam a ter um novo alento. A possibilidade do acesso à água, a possibilidade do acesso à semente, a garantia com o seguro safra ou garantia safra. Para que Vossa Excelência tenha uma ideia, senador Pimentel, eu fui secretário de Planejamento, senador Eduardo Braga, e quando cheguei no Estado, encontrei uma estrutura que no passado só atendia a 4 mil agricultores com garantia safra. E nós saltamos de 4 mil para 120 mil agricultores. Imagine essa política agora estabelecida para o Norte, Nordeste, Centro-Oeste. E por que não dizer para o Sul? O Paraná é um dos estados onde o maior volume de recursos para a agricultura familiar ao longo dos anos foi investido. Portanto, falar em programas de aceleração ao crescimento é falar nesses programas, que se situam exatamente nas duas faixas, na potencialidade da economia e, ao mesmo tempo, na força e no vigor do atendimento às questões sociais, com habitação, com saneamento, com saúde, com abastecimento de água, com energia, senador Renan. Vossa Excelência que foi o relator da MP que tratou desse, eu diria, explosivo tema. Mas falo da energia com o programa, por exemplo, de Luz para Todos, que conseguiu levar a diversos cantos desse nosso país a possibilidade do cidadão ter não só a possibilidade da lâmpada dentro de casa, mas a energia para girar o motor. Como agora, senador Pimentel, nós estamos fazendo do vento a nossa nova energia. Essa segunda-feira, agora próximo passada, nós tivemos a oportunidade de assinar com a Austro-Francesa e com a Renova um investimento de mais de R$1 bilhão para a construção de unidade de fabricação de aerogeradores na região de Caetité, na Bahia, onde vamos consolidar o maior parque eólico da América Latina, fazendo chegar a energia do vento e com a energia do vento rodando a economia desses lugares pelo Brasil afora. Portanto, o programa de ontem, como coloca muito bem aqui o senador Eduardo Braga, não é um programa que a gente precise ficar aqui ou o tempo inteiro dando explicações a partir desse ou daquele volume. Ele fala por si só, porque ele dialoga com as diversas faces. Ele penetra aí nas diversas camadas. Ele é responsável pela mudança e a transformação na vida de milhões de pessoas que acessaram trabalho, que têm renda e que, portanto, conseguem hoje fazer parte de toda essa estrutura da sociedade. Então é nesse sentido que eu acho que é importante que nós continuemos o nosso trabalho. O trabalho aqui, inclusive, de fortalecimento das estruturas. O trabalho de completar, de uma vez por todas, algo que se discute no país há muito tempo e que não tivemos condição de fazer. E que nessa legislatura, nós demos o primeiro passo, a reforma tributária efetiva e consequente. Portanto, melhorando as finanças públicas, ajustando do ponto de vista da distribuição dos recursos e garantindo que a melhor fase do desenvolvimento é exatamente o desenvolvimento local, onde as pessoas vivem, trabalham e lá precisam cada vez mais da chegada dos recursos públicos e dos serviços. Muito obrigado, senhor presidente.